Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora, que eu tenho para trazer para vocês é bombástico, onde advogado de Bolsonaro aciona, em última hora a OAB. Para quê? Para assegurar prerrogativas no Supremo Tribunal Federal e derrubar decreto de Paulo Gonet. Logo após esta decisão do advogado, vem o corajoso, uma ação solitária de André Mendonça, um grito pela justiça, mesmo diante do inevitável. Eu gostaria que você ficasse até o final deste vídeo, mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado. O duelo de poderes, OAB é acionada para defender a democracia. Lembrando aqui a vocês que o advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um anúncio nesta quarta-feira que vai acionar a OAB para assegurar prerrogativas da defesa em que estariam sendo violadas no Supremo Tribunal Federal. Aí você deve estar se perguntando: qual foi a ação de André Mendonça, que com coragem e solitário, ele dá um grito pela justiça? O ministro André Mendonça, para que vocês tenham uma ideia, no Supremo Tribunal Federal, protagonizou um rumo de independência e firmeza nesta quarta-feira, ao enfrentar a hegemonia da corte e defender o afastamento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Bem, como você sabe, a PGR condenou o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas. André Mendonça, mesmo sabendo que enfrentava um tribunal já decidido, mas mesmo assim ele não se curvou. Ele foi o único a acolher os pedidos das defesas, sustentando que a imparcialidade deveria prevalecer. O resultado tem placar esmagador de 9-1, onde sua voz solitária ecoou como um alerta para aqueles que ainda acreditam no verdadeiro espírito da justiça. A votação seguiu um roteiro previsível. Moraes e Dino se declararam impedidos de votar nos pedidos que lhes diziam respeito, e o questionamento sobre Cristiano Zanin resultou em unanimidade. No entanto, o gesto de Mendonça foi mais do que simples. Um voto vencido foi um ato de resistência, uma lição de coragem e princípios, E por isso os advogados, o Paulo Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomou aí a coragem e anunciou que vai sim acionar a OAB para assegurar prerrogativas da defesa. Abre aspas, as defesas sem exceção e reiteradamente está sendo sonegado o acesso à totalidade dos elementos obtidos na fase de investigação, franqueando-nos só e somente aqueles que previamente a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República selecionaram, como se no processo penal coubesse a quem acusa decidir sobre tal, disse Bueno. O advogado do ex-presidente Bolsonaro pegou a deixa de André Mendonça, que saiu em defesa aí do que é verdadeiro, o que todos os ministros deveriam fazer. Ele corajosamente enfrentou todos e tudo o sistema e deu o seu voto. Agora, de acordo com o advogado de Bolsonaro, a justiça impediu o acesso a elementos importantíssimos de investigação, como as mídias dos dispositivos eletrônicos apreendidos, inclusive telefones, celulares, tornando, aliás, impossível o exercício da defesa, que na espécie já não se pode chamar de ampla, mas mínima diante desse estado e estado de coisas. Abre aspas, esperamos confiantes que a OAB honre o compromisso de defender as prerrogativas da advocacia, cuja primeira e mais elementar é do exercício da ampla e plena defesa, e que a evidência não se acomoda
não se acomode com os processos semi-secretos e com disparidades de armas entre defesa e acusação, disse Bueno. Lembrando aqui a vocês que Walter Braga Neto está preso, né, pela uma operação da Polícia Federal, onde eles viram ali que ele poderia obstruir as investigações. Mauro Cid fez delações premiadas, onde foi inconsistente essas declarações, onde áudios foram vazados pela Veja, que ele dizia que nunca havia dito a palavra golpe, que tudo aquilo estava sendo praticamente, na interpretação, ele estava sendo forçado a dizer aquilo que não havia acontecido. E que, inclusive, eles já tinham em suas mãos, em sua decisão, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, uma decisão já formada, uma decisão, aí como ele mesmo disse, o Mauro Cid, eles já decidiram o que vai ser no final. E o duelo de poderes, OAB é acionada, sim, para defender a democracia. Será, pessoal? Preste atenção aqui, ó. O presidente da primeira turma, que nem deveria estar atuando, o Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula, marcou para o dia 25 de março o julgamento da denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 7 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. Os ministros vão avaliar em 3 sessões se aceitam ou não as acusações. Uma sessão extraordinária acontecerá às 9h30 do dia 25 de março. Uma ordinária às 14h do mesmo dia. E a outra sessão extraordinária ocorrerá no dia seguinte, dia 26, às 9h30. O advogado enumera ilegalidades em ordens de morais aí. O advogado André Marziglia, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, enumera as ilegalidades de mais uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Você deve estar se perguntando. É o caso do ex-presidente Bolsonaro? Não, não é o caso do ex-presidente Bolsonaro, mas uma coisa liga a outra. Um fato, um caso, uma decisão liga a outra. Na quarta-feira, o magistrado cobrou do ex-Meta informações sobre os perfis de dos jornalistas Alan dos Santos nas 2 plataformas. Sabe por quê? Porque o Moraes ele atendeu ao pedido da Polícia Federal, que pretende ter acesso aos dados relacionados às contas do Instagram e X dos Santos, de 1º de junho de 2024 e 1º de fevereiro deste ano, para apurar suposta publicação de fake news contra a jornalista Juliana Dal Piva. Vocês acham que o Meta e o X vão acatar a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Lembrando que ele foi lá nos Estados Unidos, foi movido uma ação contra as decisões do magistrado a respeito da rede social Rumble, que inclusive está bloqueada aqui no Brasil, e também a plataforma de Donald Trump entrou junto com a Rumble para a defesa. E a juíza lá nos Estados Unidos bateu o martelo, mas contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bem, existem várias ilegalidades do ministro, aí é listado pelo André Marziglia. Ele indicou como primeiro problema o fato de Santos que não tem foro privilegiado para responder perante o STF. Além disso, não houve intimação pessoal das empresas, como exigem a lei e a jurisprudência. Lembrando aqui a vocês que, como que eu falo que um fato liga o outro? Os presos dos atos do dia 8 de janeiro são mais de 400 já condenados. Estão sendo aí avaliadas as condenações, decididas as condenações, pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que André Mendonça, como eu disse logo no início da notícia, ele foi o único, pessoal, a voz, né, corajosa, uma lição de coragem e princípios. Ainda aqueles que se recusam a aceitar a submissão total. A luta com certeza não acabou. O que André Mendonça faz nos plenários, nas decisões sobre os presos do 8 de janeiro? Até o Nunes Marques acaba seguindo aí o entendimento de André Mendonça, que os presos do 8 de janeiro não devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal em terceira instância, sim em primeira instância. É um fato real, mas que está sendo ignorado.
Esses fatos estão sendo ignorados pelos ministros da Suprema Corte. E aí André Mendonça tem mostrado isso. Mesmo sabendo que enfrenta um tribunal já decidido, Mendonça não se curva. Ele sempre está se posicionando favorável ao que é justo. E o que é justo agora, neste momento, precisa-se de anistia aos presos dos atos do dia 8 de janeiro. Ai, mas muitos dizem em comentários, mas como anistiar quem ainda nem foi condenado? Pessoal, existem pessoas já condenadas a 3, a 1, a 17 anos de prisão. Existem pessoas que têm a obrigação agora de pagar multa, sendo que o verdadeiro culpado estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes, que foi o general G. Dias, o ex-GSI do atual governo. Então, é inaceitável nós aceitarmos algo deste tipo. Então, precisa-se, sim, de ser debatido lá na Câmara dos Deputados. Hugo Mota acorde, coloque essa anistia para a votação. Precisa-se urgentemente da anistia, que esses congressistas trabalhem em prol do povo injustiçado. Eles que nem têm foro privilegiado estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal é julgar parlamentares, ou agora, como eles já estenderam, com certeza para prejudicar ainda mais o ex-presidente Bolsonaro, o foro privilegiado, mesmo que aqueles parlamentares, no caso do ex-presidente Bolsonaro e ou seus ministros, que exerceram cargos políticos e aí agora foram condenados pela PGR e vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal na primeira turma por pessoas que deveriam ser aí afastadas desta decisão, né? Deveria ser colocada em plenário, não na primeira turma, onde Flávio Dino, advogado do PT, advogado do Lula, já representou contra o ex-presidente Bolsonaro ações. Flávio Dino, que foi ministro da Justiça, que não cedeu as imagens do circuito do Ministério da Justiça, com a alegação que havia sido apagadas todas as imagens. E outro, o Moraes, que segundo as informações, segundo as investigações da Polícia Federal, é uma vítima do tal punhal verde e amarelo. Então, vou finalizando este vídeo aqui com vocês. Eu espero que todos tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.